nós vamos percorrer o cenário de destruição de Jerusalém e perceber que Deus pode ser o nosso melhor amigo e também se tornar o nosso pior inimigo. As descrições são fortes, mas nos ensinam quão terrível é desprezar os avisos amorosos de Deus. Jeremias começa dizendo que o Senhor cobriu a filha de Sião com uma nuvem, não de glória, como em tempos passados, mas sim uma nuvem de ira. Os termos filha de Sião e filha de Judá eram títulos privilegiados, mas esse privilégio trazia consigo grandes responsabilidades. A nação que estava em um relacionamento de aliança com Deus, aparentemente não estava ciente de que esse status envolvia obrigações importantes no reino moral e espiritual. Deus cortou toda a força do seu povo, isto é, tudo em que Judá confiava, seus reis, seus líderes, sua cidade murada e até mesmo sua religião. Ele deixa claro que toda essa destruição veio dele, na instrumentalidade do exército babilônico. Jeremias viu que Deus tratava Jerusalém como uma inimiga. Seu grande poder, representado pela sua mão direita, havia se voltado contra o seu povo. Por isso, ele trouxe julgamento sobre eles como um fogo que devora sem qualquer discriminação. Quando o templo e a cidade foram destruídos, todas as observâncias e instituições relacionadas ao templo também cessaram, como as festas e os sábados, por exemplo. O altar e o santuário foram abandonados e os palácios foram entregues nas mãos dos inimigos. O barulho que se ouvia na casa do Senhor não era de alegria, mas sim dos inimigos dominando a cidade. A muralha de Jerusalém, que garantia sua segurança, foi destruída e a cidade estava à mercê de qualquer um. Quando Jeremias diz que Deus estendeu o cordel, a ideia é que Deus fez tudo com cuidado e precisão. Nada aconteceu por acidente ou casualidade. A realeza e os nobres foram levados para a Babilônia. As instituições governamentais falharam. Não havia sacerdotes fiéis para ensinar a lei e os profetas estavam em silêncio. Os anciãos, líderes da comunidade, também estavam atordoados em silêncio. Tudo o que podiam fazer era lamentar, vestidos em panos de saco com terra sobre as suas cabeças. O mesmo se via entre as mulheres mais jovens, que andavam de cabeça baixa, sabendo que jamais se casariam nem teriam filhos. Ou seja, toda a população sobrevivente estava vivendo um caos total. Yahvé havia sido bondoso demais com os judeus, concedendo a eles inúmeras bênçãos, mas eles ficaram tão confiados nessas bênçãos que se tornaram negligentes e as perderam. Tudo isso deixou Jeremias arrasado, chorando copiosamente, totalmente afetado pelo que ele estava vendo, especialmente crianças e bebês desmaiando nas ruas como consequência dos pecados dos seus pais. Uma tradução mais antiga do versículo 11 diz: minha bilis é derramada no chão. Isso pode indicar que Jeremias vomitou, tamanha era a sua aflição e tristeza. Na antiguidade, o fígado era considerado o guardião da alma e dos sentimentos, sendo associado a reações emocionais profundas, geralmente de natureza depressiva. Jeremias se sentia incapaz de consolar a cidade devastada. A ruína de Jerusalém estava espalhada como o mar e não podia ser ajudada. Tudo aconteceu porque os falsos profetas haviam profetizado mentiras e o povo havia acreditado. Jeremias se opôs a eles abertamente durante cerca de 40 anos, mas foi rejeitado e pagou um alto preço por isso. Uma das feridas mais profundas causadas no povo foi a zombaria dos gentios, que passavam pela cidade devastada. Jerusalém havia sido invejada pelas nações vizinhas e agora todas estavam felizes em vê-la destruída. O que eles não sabiam era que Deus havia prometido amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoassem o seu povo. Era tudo uma questão de tempo.
Enfim, o fato é que Yahvé cumpriu todas as palavras ditas através do seu profeta. Se eles tivessem dado ouvidos à palavra do Senhor, nenhum inimigo os teria conquistado. Mas por causa do seu pecado persistente e da sua rebelião, Deus exaltou a força dos seus adversários. Jeremias, angustiado, encorajou o povo a lamentar e clamar pela misericórdia do Senhor, cuja palavra eles haviam rejeitado. Assim, eles poderiam tocar o coração divino e receber algum alívio para o seu sofrimento. Em um clamor agonizante, eles deveriam pedir a Deus que considerasse a cidade e o povo que ele amava, que ele considerasse a profunda agonia deles. A fome era tão grande que mães chegavam a matar seus filhos para comê-los, o que conhecemos como canibalismo. Mas Deus já os tinha avisado que se eles não obedecessem à sua palavra, essa seria uma das consequências. Jerusalém sabia que tudo fazia parte do merecido julgamento de Deus. A matança dos jovens, homens e mulheres, foi particularmente grave, porque impediu o surgimento da próxima geração. Os ouvidos do Senhor estavam abertos ao clamor do seu povo, mas ele não responderia até que tivesse terminado de aplicar a disciplina que ele havia prometido. À medida que vamos avançando na leitura deste livro, vemos que a vida é mais do que comer, beber e divertir-se. É também um compromisso sério de procurar obedecer às regras divinas. Este capítulo também nos ensina lições poderosas. Nos lembra a importância do arrependimento não apenas como um ato único, mas como uma postura contínua do coração. Ressalta também a importância da liderança piedosa e a responsabilidade dos líderes de falar a verdade e liderar de acordo com as Escrituras. Nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está perto e pronto para ouvir. Ilustra como o pecado afeta não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Isso nos lembra da nossa responsabilidade de viver retamente, pois nossas ações podem prejudicar seriamente aqueles que estão ao nosso redor. Mostra que o plano final de Deus é sempre de redenção e restauração, nos lembrando que nenhuma situação está além da sua capacidade de redimir. Essa esperança está ancorada na ressurreição de Cristo, a fonte final de salvação e de novos começos. Depois de escrever 2 cânticos de lamento sobre a situação da cidade de Jerusalém e do povo, Jeremias escreve um 3º cântico sobre sua própria dor e aflição. E é sobre isso que nós iremos falar amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.